Boa noite a todos, graça e paz. Podem sentar, por favor. Para mim é uma alegria muito grande poder estar aqui novamente. Também é um desafio. Antes quando o pastor Marcos ou alguém me pedia para estar ministrando a palavra, eu pedi ali um prazinho de umas 2 semanas, né? 2 meses, quem sabe, né? É Deus falar. Na realidade, Deus fala a todo instante. É que às vezes o meu ouvido não está sensível, não está atento. É impressionante. Hoje à tarde estava orando no meu quarto e agradecendo a Deus por tudo, né? E simplesmente eu disse assim para ele: eu não sei quem vai ministrar hoje, apesar de estar no grupo de louvor, no projetor, etc., mas eu não sei quem vai ministrar, nem sei os louvores. Mas assim, eu já ministrei depois da Lanúcia, eu já ministrei depois da minha esposa, mas algumas vezes foi depois da Andréia. E é incrível como ela prega cantando. E aí eu subo aqui, ela já pregou, né? É incrível essa conexão. Na realidade, é o mesmo Espírito, entende? É incrível. E aí, à tarde, eu fiz isso, fui rever aqui algumas coisas. Depois, minha esposa chegou e eu perguntei para ela: quem vai ministrar à tarde, à noite? Ela falou: André. Eu comecei a rir. Falei: olha como Deus é maravilhoso, né? Sem saber as músicas que iam ser tocadas e cantadas, mas Ele que faz isso. Eu estou aqui adorando, não, nada disso, mas dizendo que tem uma conexão, né? E é Deus quem faz isso. É Deus quem faz, e é maravilhoso quando você vai ministrar a palavra e os louvores vão testificando, vão falando. Eu quero ministrar algo que o Senhor colocou no meu coração. Na realidade, vão ser aqui alguns assuntos. Em Provérbios 15, do 31 e 32, por favor. Provérbios 15, 31 e 32. Os ouvidos que atendem à repreensão da vida farão a sua morada no meio dos sábios. O que rejeita a instrução menospreza a própria alma, mas o que escuta a repreensão adquire o entendimento. E outro texto vai dizer que o sábio ele aceita a correção e o tolo rejeita. Então, por que eu estou dizendo isso? No domingo, o pastor Veronese ministrou a palavra e pregou algo e disse sobre a questão de correção. Confesso que ele me corrigiu algumas vezes, uma vez na beira do... Tá rindo, né? Uma vez na beira de um pesqueiro, eu queria jogar ele para dentro d'água com traia de pesca e tudo. Imagina, você... E é uma bênção. Mas quando a gente não aceita a correção, a gente sofre. Ele já ministrou um texto no meu coração sobre Salmos. Vai estar aqui para baixo, deixa eu achar ele aqui. Tá, daqui a pouco eu acho ele aqui. Mas o que acontece? Quando eu andava errado, eu era afligido. E às vezes eu sou afligido no dia a dia, eu não entendo por quê. Porque eu estou andando errado. Recentemente, coloca mais perto, tenho dificuldade e eu tremo ainda para ajudar. Recentemente a gente esteve em São José do Rio Preto, no motoculto, numa igreja lá com a bênção do pastor, etc. Tal. E estava um bispo se não me engano era de Jaú, estava ministrando a palavra, e também era um motociclista tal. E ele estava falando assim: quando você for sair nas missões, na hora que você for sair, dar uma passeada tal, leva um troquinho.
De repente, R$ 20 pode ajudar alguém a comprar um leite, pode comprar um pão, pode comprar uma marmita. Você pode abençoar alguém. Você pode levar uma Bíblia e entregar para alguém. Você pode fazer uma oração. Pode fazer diversas coisas, né? E aí o que acontece? Minha esposa levou o carro para lavar e, resumindo, surgiu um cartãozinho em casa e eu falei, gostei dessa ideia, metade de um cartão. E aí eu fui, comecei a orar, pedir a Deus e tem um adesivo que eu uso atrás da minha moto, o ID, e eu simplesmente então bolei, bom, o ID vai ficar embaixo, o mapa, mas eu preciso de um texto. E poderia colocar o ID ali, mas orei, busquei no Senhor e Ele me deu Salmos 37:5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo Ele fará. E aí eu peguei aquele cartãozinho, mandei fazer e comecei a orar. Eu falei, Senhor, que todas as pessoas que pegarem isso daqui, não joguem no lixo. Eu já fiz parte de um motoclube evangélico de Catanuva. A gente panfletava e no final do evento você via vários panfletos jogados no lixo. Então eu falei, Senhor, que esses cartãozinhos não sejam jogados. Mas ao contrário, um cartãozinho desse pode alcançar várias vidas. Uma, pela pessoa que recebe, ela pode ser transformada e alcançar outras vidas, ou então 2, 3 pessoas lerem o cartão e serem impactadas. É um simples cartão, mas que eles toquem nos corações das pessoas. E aí, o que acontece? Eu fiz esse cartãozinho e simplesmente eu fiz uma viagem recente lá para Santa Catarina, fui de moto, tal, a benção do meu pastor, a benção da minha esposa, etc. E eu levei esse cartãozinho, então todos os lugares que passava no pedágio, entregava nas praças de pedágio. E aquilo foi interessante porque algumas pessoas leram, sorriram. Teve uma moça que olhou, eu já entreguei. Entrega o teu caminho ao Senhor. Ela disse, eu já entreguei. Teve um rapaz que olhou sério, só leu e não falou nada. Alguma coisa aconteceu. Mas o que mais me chamou a atenção foi exatamente o Salmo 119, 67. Antes de ser afligido, andava errado, mas agora tenho guardado a tua palavra. Uai, o que está acontecendo? Está acontecendo que eu saí de casa praticamente 5 horas da manhã, tomei um pouquinho de energético para treino, sei lá, alguma coisa lá para poder dar um pouquinho de energia durante o dia, nada de pode Guaraná, pronto. E aí eu fiquei bem energizado, né? Saí daqui no frio, 7 graus, peguei na rodovia e foi pancada, foi legal. Só que chegando lá perto de Marília, eu já estava meio cansado, já de uma certa distância, já tinha amanhecido o dia, lá teve lugar que peguei 7 graus, rodovia deserta, BR-153, né? Só que chegava no topo, aqueles caminhãozinhos andando 80 por hora, que é a velocidade da rodovia, e eu ia embora, ia embora, ia embora. Aí lá na frente eu peguei e andei, fiquei em pé, na posição em pé na moto e fui andar, não tem nada dizendo que não pode, mas fiquei em pé e andei 1 quilômetro mais ou menos para descansar as pernas, etc. Sentei, na hora que eu olhei no retrovisor assim, oh, que legal, tinha um carro azul atrás de mim, um azul escuro. O Juninho já entendeu. Aí eu olhei de novo, só o giroflex aceso, Polícia Rodoviária Federal. Oh, que legal. Quando andava errado, eu era afligido. Entendeu? E aí simplesmente ele parou, eu dei seta, parou e tal. E ele muito educado, fomos conversando e simplesmente ele pediu meus documentos, pediu tudo, olhou a habilitação, nossa, profissional, até deu uma tiradinha assim. Não, tá, né? E vai conversando, ele pegou e fez a multa. Ele disse assim, no quilômetro tal e no quilômetro tal, o senhor passou em faixa dupla, em faixa zebrada. A pior multa que tem. E aí o que acontece? Eu falei assim, pensei comigo, poxa vida, ele viu duas, eu acho que eu passei numa 6, mas se ele viu duas, então eu estou no lucro. Né? Nessa hora que o guarda te para, você quer ter argumento, quer falar um monte de coisa. Eu falei, deixa eu ficar quietinho,
porque eu estou totalmente errado e ele só viu duas. Então eu estou no lucro, entendeu? Aí ele pegou, catou a habilitação, fez tudo, pegou o documento da moto e tal. E falamos, aí falei com ele, o senhor vai me dar 2 presentinhos de final de ano? Ele falou, não, ninguém gosta de receber esse presentinho, mas eu vou te dar um só. Eu falei, oxi, fiquei mais no lucro ainda, então tá tudo certo. Aí simplesmente ele fez, me entregou lá e tal, guardei o celular. E aí ele foi sair assim para a viatura, guardei o celular e catei o cartãozinho. Falei, senhor, ele veio, voltou, ele catou, ele disse essa frase, o que é isso? Só que enquanto ele disse o que é isso, ele leu. Ele olhou para mim com os olhos cheios de lágrimas, o olho, a parte branca assim, toda vermelha. Deus falou com ele de alguma forma, Deus tocou no coração dele de alguma forma, precisava de eu estar ali, pode ser que eu poderia estar ali por outro motivo, sem tomar aquela multa, né, se eu não tivesse errado. Você pode até estar pensando que a multa não veio, já paguei, mas enfim, a multa veio, assumi a multa, ganhei 40% de desconto, mas enfim, é salgada o trem. Mas aí você aprendeu a andar certo, entendeu? Então, ao decorrer da viagem, você vai tentar evitar o máximo. E aí, na hora de ir embora, ele saiu na minha frente assim, ele deu uma seguradinha, aí ele passou um caminhão justo na hora que dava a última instância, quer dizer, não dava para mim passar. Se eu passar de novo, era outra multa. Fiquei atrás daquele caminhão uns 3 quilômetros, uns 4 quilômetros, andando 80 por hora. Que beleza. Falei, deixa eu ficar quietinho aqui. Aí, umas 2, 3 baixadas, ele sumiu, desapareceu, graças a Deus. Mas tudo bem, foi embora. Então, quer dizer, tive algumas experiências com um cartãozinho. E um dia, minha esposa ganhou de um Lava Rápido. E no cartãozinho do Lava Rápido dizia mais ou menos assim, tentei 99 vezes, deu errado. A 100ª vez deu certo. Tenta você também. Pô, vou tentar bolar alguma coisa em relação a isso. E foi quando eu orei e pedi a Deus, ele me deu esse versículo. Cheguei em Balneário, fui fazer a revisão da moto, e o cara da concessionária que estava me atendendo, ele olhou assim, você achou em algum lugar esse versículo? Dentro do salão de recepção, devia ter umas 6, 8 pessoas, mais ou menos. Eu disse assim, não, eu orei, pedi a Deus e ele me deu. Mudou o clima do ambiente. É nítido, sabe? Quando tem Deus no negócio, muda toda a situação. Aí o cara depois pediu o Instagram, não, eu vou te seguir o teu canal, tá? Beleza, então vai lá. Então são várias experiências que eu tive com um simples cartãozinho, sabe? Então, Deus tem uns propósitos para a nossa vida. Qual é o teu propósito? Qual é o teu chamado? De repente o meu chamado é pregar o evangelho? Não, esse não é meu, isso é de todos nós. Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Aquele que crê, foi batizado, será salvo. E quem não crê? Obrigado. Quem não crê, será condenado. Entende? Então o ID é para todos nós. De que forma que eu posso aproveitar? Hoje existe pedágio para moto. Vou ter que parar, pegar dinheiro, tirar a luva, dar o dinheiro, tal. Bom, eu posso ter uma oportunidade de falar de Jesus. Eu posso ter uma oportunidade de evangelizar alguém. Algum mercado, algum lugar que eu fui, eu acabei entregando. E com certeza vidas foram tocadas, sabe? Então, qual é o teu propósito? Qual é o teu chamado? O que Deus chamou? Um dia ali na porta, estava ali conversando, acho que é a Paulinha e o pastor Veronese, né? Ela disse assim, o ID é para o Amazon. Não, o ID é para todos nós. Eu sei que você sabe, mas o ID é para todos nós, entende? Então, qual é o teu chamado? De repente, o meu chamado, eu estive analisando ali, meu chamado, o que eu amo fazer é servir. Se eu puder levar a palavra de alguma forma, mas onde eu vou levar a palavra? Onde eu estiver. De que forma? Através de palavra ou através de comportamento? Naquela ocasião, eu estava totalmente errado, não tinha o que falar para o guarda. Já tinha passado uns 6 lugares ou mais, e ele achou só 2, e ainda me deu um só. Eu ia falar o quê para ele? Só tinha que concordar com ele. A conversa seguiu um pouquinho no sentido, eu tenho um cadastro positivo, desde 2022 que eu não tomo nenhuma multa, desde 2021. E ele disse assim, eu também tinha um cadastro positivo. E pelo fato da minha filha estar andando no banco de trás, sem cinto de segurança, eu perdi. Eu tomei uma multa e eu saí do cadastro positivo. E aí eu imaginei, poxa, um policial federal tomou uma multa.
né? Quem sou eu? Então, mereci, e ainda mais que eu merecia, né? Então, assim, qual que é o teu chamado? Qual que é o teu propósito? Para que Deus te chamou? Eu amo servir. Às vezes, lá no cenáculo, às vezes em algum lugar, eu me lembrei algumas vezes de quando a gente ia para o imersão, lá quando era Alphaville, eu fiz amizade com os diáconos, que era da Novidade de Vida, que cuidavam do estacionamento. Eu ajudava lá. A livraria, eu ajudava lá na livraria. A primeira vez, tem aquele pastor que toma conta lá, usa óculos, eu esqueci o nome dele. Mas sempre fica ali na livraria. E aí o que acontece? A primeira vez que eu cheguei, eu falei assim, você vende os livros e eu recebo? Pode ser? Eu vou usar a tua maquininha, eu só quero passar o cartão para agilizar para você. Beleza, ele achou meio estranho assim e tal. Acho que na segunda vez, no imersão, ou no terceiro, ele já levou na esportiva, ele já até pediu ajuda. Até acho que na cantina lá, quando era o pai do pastor Rogério Marusso, eu ajudei na cantina de algum jeito. Eu tento me infiltrar em algum lugar, entendeu? Eu tento fazer alguma coisa. Na realidade, eu vejo, eu falo para os meus funcionários às vezes, se antecipa. Você vai andando de caminhão, vou andando de carro, de caminhão, na velocidade da rodovia aí, para chegar no pedágio. Vai passando sem parar, você não tem que parar. Só que você tem que diminuir a velocidade. Você vai brecar lá em cima, 1 quilômetro antes eu dou um toquezinho no freio, já desliga o piloto automático. Ele já vai cair na velocidade, você vai passar e depois acelera e vai embora. Entendeu? Agora, para que brecar lá em cima? Então você antecipa, mas antecipa para tudo. Você vê uma necessidade, uma vez o De Paulo comentou que uma ocasião lá ele estava com o papel levando para as pessoas que estavam chorando. Ué, estou vendo a necessidade. Eu sei onde tem o papel. Eu poderia fazer alguma coisa ou ficar ali do lado. Não estou condenando quem não faz, não, muito pelo contrário. Mas para mim isso é um prazer. Para mim isso é maravilhoso. O Carlinho me põe nas escalas, beleza, mas geralmente ele quase não põe. Ele vira e mexe, eu estou ali na frente. Estou ajudando no estacionamento, estou ajudando onde está. Se puder ajudar, só se o cara meio que tocar, entendeu? Mas mesmo assim, às vezes eu tento insistir em algumas áreas. Hã? Então é isso aí, entendeu? E qual que é o teu chamado? Aí eu estava lembrando, todas as vezes que vem um preletor de fora, quem fica na livraria? Por quê? Porque meu pai vendia livro na biblioteca, na faculdade. Quem se formou em 1970, década de 70, 80, 90, comprou o livro dele lá na faculdade. Primeiro era uma banca, beirando uma revista, uma escada assim, e ficava com os livros lá, toda noite tinha que guardar, depois colocar tal. Depois fez um quartinho lá que eram os livros dele. E ele explicava, ó, põe assim, desse jeito, que chama a atenção de quem estiver chegando, faz isso, faz aquilo, tal, tal, beleza. Põe o preço num só, não precisa pôr o preço em tudo. E deixa aquele com preço de lado, ficar sempre ali, porque se o cara levar o com preço, você tem que pôr o preço no outro. Então segura aquele, vai passando os outros. E vai indo. Então por que fica ali? Porque Deus te ensinou lá atrás. O que Deus te ensinou? Alguma coisa você aprendeu na sua juventude, alguma coisa você aprendeu com seus pais, alguma coisa você aprendeu na vida. E às vezes eu fico relutando, para que eu sirvo? Será que eu não sirvo para nada? Pelo menos ajudar alguém eu tenho que servir. Né? Então, eu já fugi um pouco do que estava aqui, mas exatamente isso. Salmo 119, 71, só completando o 71. Foi-me bom ter sido afligido, para que aprendesse os teus estatutos. A conversa inicial daquele policial disse que, em primeira instância, ele disse assim, para onde você vai? Para onde o senhor vai? Eu falei, eu vou para Ponta Grossa, depois Curitiba, depois Balneário e vou para Urubici daqui a alguns dias. Eu falei, não, o senhor não vai para lugar nenhum. Ixi, vai me prender aqui, vai azedar toda a minha programação. E aí o que acontece? E ele falou, não, nessa condição que o senhor está andando, passando toda a lombada e fazendo errado e tal, o senhor não vai chegar. Eu vou ter que pegar o senhor, ou algum parceiro meu vai ter que socorrer o senhor lá na frente. Então, ou o senhor anda direito, ou então, nessa condição, o senhor não vai chegar lá. Foi-me bom ter sido afligido. Porque se ele não tivesse me parado, talvez eu teria continuado.
E para mim, passar em faixa dupla, infelizmente, eu aprendi isso desde criança. Com meus irmãos, e etc, etc. Eu tive alguns maus exemplos. Mas o que a Bíblia fala? Retém o que é bom, não o que é mal. Entendeu? Mas, enfim, o que acontece? Ele foi muito sincero. E sem contar, e aí a grande questão, né? Multa de 20% de velocidade, lá é rodovia 80. BR-153, de ponta a ponta é 80 por hora. Que jeito que anda 80, Serginho? Pode ser de Fusca, que jeito que anda 80 no lugar daquele? Não tem ninguém, não tem nada. Vai embora. Tem uns lugares bonitos que dá para você ver, você diminui um pouco, mas tem um lugar que dá para você acelerar. Não que você anda 100 e tal, mas você anda pelo menos uns 115, 120. Só que 20% acima é 96. Se andar 97, já está 20% acima, já é outra multa. Eu estava andando a 115, 120, alguma vez 130. 50% dá 120. Quer dizer, se eu passei alguma vez nesse período que ele estava andando atrás de mim, que eu não percebi, a mais de 120, ele já poderia ter me apreendido por excesso de velocidade, mais de 50%. Ele nem citou o caso de velocidade. Ele sabe que todo mundo lá anda assim mesmo, entendeu? Anda um pouquinho mais, vai ali na casa dos 110, 120 e tal, beleza. Mas se ele tivesse me pego com velocidade e com o tanto que eu passei de errado, tchau, tchau, curso, tchau, tchau, Urubici. Ia voltar de carona para casa, entendeu? Então, assim, foi-me bom você ter sido afligido. Para quê? Para evitar. Evitar um acidente, evitar uma outra multa, evitar uma outra questão. Ó, maneira, você está com pressa? Você tem tantos dias para chegar? Tem. Então, maneira, vai de boa, vai curtindo a paisagem. Estava sozinho, não tinha minha esposa, mas tinha Deus junto comigo. Estava ali escutando um louvor, estava trocando uma ideia. Nesses momentos sozinho, a hora que você mais conversa com Deus. Então, peraí, então vamos diminuir um pouquinho a pegada aqui e vamos andar mais certo e a gente chega mais longe, entendeu? Então, foi-me bom ter sido afligido. Marcos 16, 15. Do 15 ao 18, Eloy. E disse-lhes: ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos e sararão. Duas situações, né, que eu me lembrei. Uma foi lá no sul, lá em Balneário. Eu pude visitar meu irmão, levar a moto para fazer a revisão, que eu tinha programado a quilometragem, e também visitar um amigo que era daqui, era de Rio Preto e tal. E aí ele estava com outro amigo na mesa, em dado momento da conversa, e antes de sair de casa, antes de sair de Votuporanga, eu pedi a Deus qual camiseta, qual as coisas que eu usasse. Eu gosto de usar isso. E aí, naquela noite, antes de jantar, eu pedi, e aí ele me deu para mim usar essa camiseta. E aí eu peguei e saí para jantar, e o cara, em dado momento, cara, eu tenho 3 caminhãozinhos desses Ivequinho. Um eu dirijo, eu tenho 2 com funcionário. Eu fico louco. E aí o meu amigo tinha falado para ele que eu tinha alguns caminhões. Ele falou: quanto você tem? Eu falei: acho que 10 ou 12, alguma coisa assim. Ele falou: como que você confia? Como que você faz? Do jeito que você administra isso? Se fosse tempos atrás, seria difícil de responder, né? Mas hoje eu disse para ele assim: cara, aqui, ó, mostrei a camiseta para ele. A cruz foi por mim. Minha confiança hoje está em Deus, não está no motorista. Tem motorista que, dependendo, se eu for ficar pensando, eu não durmo. Vou ficar aqui no rastreador, vou ficar tal. Não, minha confiança tem que estar em Deus. A empresa está funcionando 24 horas e a minha confiança está em Deus. A gente entrega, ora, todos os dias ora para os funcionários, todos os dias ora pela empresa, mas a minha confiança está em Deus. E para o cara foi assim, um baque, né? Ele tomou assim um tranco na hora. Depois até tinha um caminhãozinho dele postado num posto, ele queria que levasse em outro lugar, e ele deve ter pensado assim: você não leva lá para mim? Ele achava que
porque eu não sabia andar no caminhãozinho, né? E eu peguei e atravessei uma avenida lá, que são 5 faixas, a viatura vindo, e fui embora, levei para onde ele queria. Falou, realmente, você tem noção, pelo menos, né? Do caminhão, de andar. Era um lugar que tem vários sinaleiros lá em Camboriú, uma rua larga, acho que é Terceira Avenida e tal. E aí o trânsito vem vindo, vem vindo. Se você não chegar a um ponto ali para você passar, vai ter que esperar toda aquela turma que saiu do sinaleiro lá atrás, porque vem um monte de carro. Então aí consegui passar, fazer e tal. Mas enfim, Deus com certeza tocou no coração dele, né, por alguma coisa. A minha confiança tem que estar em Deus. E aí era um cara que já conhecia algumas igrejas, já frequentou algumas coisas lá em Camboriú. Falei, cara, não vai na igreja por causa de pastor, vai na igreja por causa de igreja, vai na igreja por causa de Deus, o dono da igreja, tá? Então vai na igreja por causa de Deus. Se for preciso, vai, assiste o culto, terminou, tchau, partiu. Mas depois, com o tempo, você vai se entrosando, etc. Mas procura uma igreja. Tem várias igrejas lá, é mais Balneário, né, que tive problema com a bola, mas enfim, tem várias igrejas lá, igrejas boas e etc. Procura uma igreja, se firma, cria raízes. Falando em criar raízes, demorei 15 anos, Bruno. Acho que foi uns 15 para chegar na churrasqueira, e o dia que eu cheguei não durou 2 meses. Mas tá bom. Hã? É, vai criando raízes. Mas uma outra coisa que Deus tocou no meu coração sobre essa questão de tocar, orar, orar por pessoas, de tocar, impor as mãos sobre os enfermos e sararão. Uma vez eu era da Shekinah, estava com o David, e a gente foi fazer uma visita em São José do Rio Preto para um sobrinho da Márcia, a esposa do meu irmão. Então, um sobrinho dela que estava de cama, e eu conhecia meio de vista assim, e a gente foi fazer uma visita, e no caminho a gente foi conversando, e eu, na minha ideia, era, vamos chegar lá e vamos orar por cura. E aí o David foi tratando comigo, falou, primeiro nós vamos ministrar a salvação para ele, depois nós vamos orar por cura. A salvação é muito mais importante. Não que nós não devemos orar por cura, mas primeiro a salvação. Independente se ele quiser ou não, mas pelo menos a gente ministrou a salvação, pelo menos ele ouviu a palavra. E aí o que acontece? A gente chegou lá, o menino estava extremamente magro, deitado numa cama, mais de 6 meses, a mãe muito pro esoterismo, o pai nem um lado, nem outro, e enfim, né, estava aquela família desestruturada, e esse menino deitado nessa cama, e a gente foi lá, entramos, nós conseguimos entrar porque eu era sobrinho, eu era cunhado da Márcia, e a Márcia era prima dele, etc., porque senão não teria entrado. E, enfim, Deus abriu uma porta, e a gente sentou do lado da cama, começamos a conversar. Foi ali mais de 1 hora de conversa, e aí no final o Deus ministrou salvação para ele aceitou Jesus. E aí o pai dele ficou meio assim, né? Tipo assim, agora você vai para o cristianismo, o moleque nem se mexia. E aí a preocupação do pai dele, tipo assim, você vai para o cristianismo, e sua mãe, e não sei o quê, a mãe dele muito esotérica. E aí o que aconteceu? Eu falei, não, tal, e foi. E no final Deus falou, posso orar por você? Para Deus te curar? Ele falou, pode. Aí eu orou por ele, o David orou, eu ali em concordância. E aí terminou a oração e a gente foi se despedir. Onde ele estava deitado, aí a porta mais uns 2 metros, e até chegar lá na porta da sala, mais uns 8 metros, mais ou menos. Então, vamos falar uns 10 metros. Na hora que a gente foi embora, ele virou e falou assim, eu vou acompanhar vocês até a porta. Aí o pai dele, não, você está desabilitado, você não consegue levantar, não sei o quê. Não, eu vou ficar de pé. Eu vou levantar e eu vou levar eles até a porta. E aí a gente colocou ele de pé, e ele muito, muito fraco, muita dificuldade, foi até a porta, nós nos despedimos, e ali fomos embora, e eu nunca mais vi o Juninho. Às vezes perguntava para a Márcia, e o Juninho? O Juninho está bem, está melhorando e tal. Mas um belo dia, eu estou lá no meu irmão, em São José do Rio Preto, num almoço de domingo, sentado assim, assistindo Fórmula 1, enquanto que o almoço ficava pronto. E de repente sentou um jovem do meu lado. E aí começamos a conversar. Ele puxou conversa, e eu estava mais interessado na televisão mesmo. E aí simplesmente ele virou para mim e falou assim, eu sou o Juninho, você não lembra de mim? Eu olhei assim, falei, Juninho? Aquele? Estava deitado na cama? Ele falou, sou eu. Depois daquele dia eu me levantei, depois eu procurei uma igreja, hoje eu sou ministro de louvor,
eu prego a palavra. Se não me engano, quando Ítalo foi para São Paulo, precisava de algum apartamento, alguma coisa, eu passei um contato para o senhor, se não me engano, era o Juninho. Ele estava em São Paulo numa época, entendeu? Morava em Rio Preto, uma época ele morou em São Paulo. Então, às vezes, a gente faz alguma coisa para alguém, em alguma coisa que Deus nos leva a fazer, você nem sabe como vai ser o dia de amanhã. Apenas faça. Apenas pregue a palavra, apenas leve a palavra. Você pode achar o mais impossível. Aquele garoto levantar daquela cama. E ele levantou. É um ministro do louvor hoje. Então, quer dizer, toda a honra e glória de Deus. A gente nem imagina. Uma vez voltando de São José do Rio Preto, acho que eu já contei isso aqui. Voltando de São José do Rio Preto, eu dei carona para um casal. E no final da história, na hora que eu parei aqui na Avenida do Açaí, ali na entrada, eles iam para o Pouso Bom. E eu entrei de caminhão e eu costumava gravar CD. Pegava CD virgem, gravava um monte de MP3 e saía dando para as pessoas. Eu tinha gravadora, comprava o CD e ia embora. Né? Acho que era meio pirata na época, mas, enfim, era uma forma de estar evangelizando. Né? O Pato mesmo foi um deles, né? O Pato mesmo, o dia estava ali, ele falou. Uma música do Apocalipse 16, o bumbo faz bum, a caixa faz pá, os dois juntos fazem bum, bum, pá. O Pato ficou até 4h30 da manhã andando com aquela saveira e a polícia queria prender ele. Entendeu? Porque davam umas pancadas legais na saveira que ele tinha, etc. Lá em Araçatuba também, uma vez deixei uma. Mas esse casal, eu simplesmente dei o cartão para eles. Eles tinham vindo de diagnósticos de Rio Preto, de exames, que não estavam tão bons. Eu falei para ele, cara, procura uma igreja. E aí, depois de muitos anos, lá no Pouso Bom, para baixo do Faquine ali, tinha um cara que tinha um lanche lá, e o carrinho ficava na calçada e tal. Era o Buiú que fazia lanche lá, e a gente parou lá para comer lanche lá com o Buiú, eu fui lá por causa do Buiú. E aí o casal veio e falou assim, o senhor não quer sentar lá dentro? Meio calor assim, um lugarzinho pequenininho. Eu falei, não, tá bom aqui. Tá. Não, mas vamos sentar lá dentro. Com muito custo eu fui lá para dentro. Ele falou, você não lembra de mim? Rapaz, eu nunca vi. Nem mais magro, nem mais gordo, não lembro de nada. Não, um dia o senhor nos trouxe de Rio Preto. O senhor falou, ele fez uns exames e tal, o senhor tem um CD. A gente procurou uma igreja, se batizou, ele foi curado. Sabe? A gente procurou um caminho. Às vezes você leva a palavra e às vezes você não faz ideia do alcance que ela faz. O cartãozinho, não faço ideia do alcance que ele faz. Mas importa distribuir ele, entendeu? Antes orando, crendo. Foi cantado aqui, rompendo em fé. Orando, pedindo para Deus fazer um milagre. É só um cartãozinho? Não, é algo muito forte para alcançar vidas. Então, a minha palavra que eu quero deixar no teu coração, e talvez até como o título da mensagem, é qual o seu propósito? O propósito de todos nós é levar o Evangelho. E de pregar o Evangelho para toda a criatura. É de todos nós. Jesus fala constantemente, Deus fala constantemente, fala conosco constantemente. Acontece que muitas vezes eu não estava sensível para ouvir sua voz. Às vezes ele fala comigo e esses dias mesmo dormindo e teve alguma coisa, hoje levantei rapidinho e fui anotar. Até a Silvia perguntou o que foi. Eu falei, não, porque chegou alguma coisa que se eu for deixar para amanhã, já era, né? Provavelmente não vou me lembrar mais. Então deixa eu anotar aqui certinho, porque aí pelo menos eu tenho um rascunho e depois eu vou trabalhar em cima disso. Então assim, Deus fala a cada instante, vira aqui, para aqui, vai ali, faz tal coisa. Não que eu talvez tenha, né? O Tatatá, por exemplo, às vezes ele estava, lembra? Tatatá? Tatatá estava em casa ministrando a palavra lá, e de repente ele, cara, ele conversava assim com Deus, com o Espírito Santo, assim, escutava as coisas, você achava, para quem não conhece, achava que aquilo era loucura. Esse cara deve estar enrolando, não é possível. Aí ele ia na veia. Né? Então, assim, exatamente, Deus revelava para ele na hora. Uma intimidade muito grande com Deus. E é isso que nós precisamos de ter. Aumentar o nosso nível de intimidade. Amém?